Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Análise de Algoritmos. E nessa aula nós vamos falar sobre o conceito de melhor e pior casos. Os termos melhor e pior caso, eles são definições usadas na computação para definir diferentes fórmulas de complexidade que podem ser geradas por um mesmo algoritmo durante o processo de análise. Acontece que em alguns algoritmos, durante o processo de contagem de instruções, pode acontecer de serem geradas duas fórmulas de complexidade diferentes. Nessa aula nós vamos te explicar com detalhes como é que isso acontece. Vimos nas duas últimas aulas que a quantidade de instruções que um algoritmo executa depende do formato da entrada que é submetida a ele. Se uma entrada pequena for submetida ao algoritmo, ele tende a executar uma quantidade menor de instruções. Por outro lado, se uma entrada maior for submetida a ele tende a executar uma quantidade maior de instruções. Pois bem, nós vamos aprender nessa aula que, em algumas situações muito específicas, um algoritmo pode, para uma mesma entrada, executar ou deixar de executar algumas instruções. Significa dizer que um algoritmo que recebe uma mesma entrada, a depender como esses dados da entrada estão organizados, ele pode gerar duas fórmulas de complexidade diferentes. E é isso que define os casos na análise de algoritmos, mais especificamente o pior caso, o melhor caso e o caso médio. E para visualizar como isso acontece na prática, nós vamos analisar um algoritmo chamado FindMax, que é um algoritmo que tem o objetivo de encontrar o maior valor dentro de uma array. Basicamente, o algoritmo FindMax ele recebe uma array como entrada e retorna o maior valor contido nesse array. Eu vou explicar rapidamente, como funciona esse algoritmo, para que antes de entender o processo de análise, você possa também entender a lógica de como ele funciona. Tá? A gente recebe aqui na entrada um array, representado aqui pela variável n. Na primeira instrução aqui abaixo, nós temos uma variável max, que representa o maior valor contido nesse array, e essa variável max recebe, a princípio, o valor da posição 0 desse array. Vou desenhar aqui o array para ficar mais clara essa ideia. Tá? Então temos aqui a posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Temos também a variável max aqui que eu vou desenhar aqui ao lado. Meu array n e a minha variável max. Eu vou colocar nesse array alguns valores fictícios, só para ilustrar a ideia. Então o que acontece aqui nessa primeira linha é que é atribuída à variável max o valor na posição 0 do array. Então é como se o 9 fosse colocado aqui na variável max. Então, a princípio, considera-se o 9 como o maior valor contido no array. É óbvio que esse processo ainda vai percorrer as outras posições em uma busca sequencial para buscar novos candidatos ao maior valor. E esse processo de busca de novos candidatos é feito dentro da estrutura de repetição for, tá? Que começa aqui da segunda posição do array, da posição 1, aqui, e percorre até a última posição desse array. Tá? Então, o que vai acontecer dentro desse for é que a cada repetição, uma nova posição do array vai ser verificada e checado se aquele é um novo maior valor. E isso é feito aqui no condicional, que vai verificar se aquela nova iésima posição, se o valor contido na segunda, terceira, quarta e assim sucessivamente, é um valor maior, olha o operador de relacional de maior aqui, maior que o atual candidato a ser o maior valor do array. E caso isso seja verdade, esse valor da variável max vai ser então substituído por aquele valor. Então a variável max, no final de todo o processo, ela vai conter o maior valor contido no array. E por último, esse valor aqui vai ser retornado para quem invocou essa função. Pois bem, agora que a gente entendeu o funcionamento básico do algoritmo FindMax, vamos analisar um pouco a estrutura do algoritmo em si. Analisando a estrutura do algoritmo, a gente percebe que existe dentro da estrutura de repetição for uma declaração condicional, um comando if, e é justamente aqui que reside o ponto-chave da criação dos casos na análise de algoritmos. Acontece que a declaração condicional ela cria possibilidades de executar ou deixar de executar algumas instruções durante a sua execução. Nesse caso específico aqui, o comando max recebe n na posição i, ele pode ou não ser executado.
a depender, óbvio, da expressão condicional avaliada dentro do comando if. Funciona da seguinte forma, tá? Se em todas as repetições a expressão condicional n na posição i maior que max, aqui representado em verde, for verdadeiro, então a instrução max recebe n na posição i sempre será executada. E esse é o que a gente denomina de pior caso, porque a condição sendo sempre verdadeira, a maior quantidade de instruções possíveis serão executadas. Por outro lado, se em todas as repetições a expressão condicional n na posição i maior que max for falsa, então a instrução max recebe n na posição i nunca vai ser executada. E esse é o que nós denominamos de melhor caso, porque a menor quantidade de instruções possíveis serão executadas, tá? A ideia aqui é isolar os extremos, tá? O cenário onde o algoritmo ele pode executar a maior quantidade possível de instruções e o outro cenário onde o algoritmo executa a menor quantidade possível de instruções. O outro caso identificado na bibliografia da computação é o denominado caso médio. O caso médio ele representa a estimativa de como o algoritmo vai se comportar na média. Por exemplo, aqui nesse comando if, para entradas reais submetidas ao algoritmo, seria incerto definir a exata quantidade de vezes que a instrução max recebe n na posição i vai ser executada. Pode ser que ele execute algumas repetições e outras não. Isso depende da forma como os dados de entrada, nesse caso aqui os dados do array, irão ser submetidas ao algoritmo. Em situações reais, a disposição desses dados de entrada é aleatória e imprevisível. Não tem como prever como os dados do array vão ser submetidos ao algoritmo. Mas esse assunto específico de caso médio é mais aprofundado lá no campo da matemática, porque requer conhecimentos de análise probabilística e algoritmos aleatorizados, o que está fora do escopo do nosso curso por enquanto, tá? Por isso, nós não nos aprofundaremos na definição de caso médio nessa aula, até porque nós vamos perceber em aulas futuras que ele não faz muita diferença em uma abordagem introdutória sobre análise e projeto de algoritmos. Vamos agora, de forma detalhada, realizar a análise do algoritmo FineMax e ver a definição do melhor e do pior caso na prática. Bom, eu vou começar com a análise do melhor caso. Então, dado o algoritmo aqui na tela, vamos dar início a uma abordagem analítica, contabilizando as instruções, que é um conhecimento que nós já obtivemos na aula anterior. Bom, a inicialização da variável max é uma única instrução, porque ela é executada apenas uma única vez. Então, eu já contabilizo aqui abaixo ela na minha fórmula de complexidade. Da mesma forma, a inicialização do iterador i, do comando for, também é executado uma única vez. Então, também já contabilizo ele aqui na minha fórmula de complexidade. A quantidade de incrementos de um for é igual à quantidade de repetições do laço, que para esse comando for aqui são n-1 instruções. Tá? n-1 porque é um comando for que percorre um array de capacidade n a partir da sua segunda posição. Tá? Então ele deixa de executar uma instrução das n instruções possíveis para aquele array. Então eu também já contabilizo n-1 aqui na minha fórmula. Eu sei também que a quantidade de execuções de comparação ou teste condicional de um comando for é igual à quantidade de repetições mais uma unidade, que totaliza n instruções. Aqui é importante salientar que essa uma unidade a mais do teste condicional se refere ao último teste que abandona o laço e interrompe as repetições, como nós já vimos na aula anterior, tá? Esse detalhe. Então, portanto, eu também já posso contabilizar aqui na minha fórmula matemática essa quantidade de comparações. Bom, dentro da estrutura de repetição, nós temos uma declaração condicional que vai ser testada em cada uma das repetições do laço. Como existem n-1 repetições, serão n-1 testes condicionais. Então, eu também já contabilizo essas instruções aqui na minha fórmula matemática. E aqui chega o grande momento onde eu preciso isolar os extremos, definir os casos. Neste caso, eu quero isolar o melhor caso, o cenário onde o algoritmo pode executar a menor quantidade possível
de instruções. Portanto, eu vou considerar que esse teste condicional sempre vai ser falso. E, portanto, a instrução max recebe n na posição i, essa instrução aqui, nunca vai ser executada. Então, eu simplesmente não contabilizo ela na minha fórmula matemática. Eu simplesmente ignoro essa instrução. Por fim, eu contabilizo a instrução do retorno do maior valor, que é executada apenas uma única vez. E assim eu concluo a análise do algoritmo no melhor caso. Mas vamos expandir só mais um pouquinho essa análise, fazendo uma relação do que nós fizemos aqui com as simbologias da chamada definição matemática formal. Só para você expandir um pouco mais a sua percepção, tá? Então, o conjunto Qzão é formado por todas as instruções que foram analisadas no processo, que foram essas aqui, tá? As instruções do algoritmo que eu analisei. Bom, temos aqui a quantidade de execuções da primeira instrução, da segunda, que também foi apenas uma única instrução, da terceira, que foram as comparações, foram n instruções, da quarta, que foram os incrementos, n-1 instruções, da quinta, que foram os condicionais dentro das repetições, que foram n-1 instruções, e da atribuição da variável max, que não foi nenhuma porque é o melhor caso, tá? E por último, o retorno da variável max, que foi apenas uma única instrução. Portanto, ao final, tudo que nós precisamos fazer pela definição matemática formal é realizar o somatório de todos os custos calculados, que, em termos matemáticos, implica em fazer a simplificação algébrica dessa expressão polinomial grandona aqui que a gente colocou aqui abaixo na tela. Bom, e ao fazê-la, chegamos à conclusão de que a complexidade de tempo do algoritmo FindMax, no melhor caso, é igual a 3n mais 1. Vamos repetir agora esse processo para análise do pior caso. A inicialização da variável max, executada apenas uma única vez. Da mesma forma, a inicialização do iterador i do comando for, também executada uma única vez. A quantidade de incrementos é igual à quantidade de repetições do laço. Para esse comando for são n-1, então eu contabilizo aqui na minha fórmula n-1 também. Sei que a quantidade de execuções desse teste condicional for é igual a quantidade de repetições mais uma instrução, aquela que abandona o laço, então total de n instruções. Dentro da estrutura de repetição, a declaração condicional vai ser testada para cada repetição do laço, então eu contabilizo total de n-1 testes condicionais. E aqui chega o grande momento onde eu preciso isolar os extremos, definir os casos, né? Nesse caso, eu quero isolar o pior caso, o cenário onde o algoritmo executará a maior quantidade possível de instruções. Por isso, eu vou considerar aqui, nesse caso específico, que o teste condicional sempre vai ser verdadeiro. Por quê? Porque ele sempre sendo verdadeiro, a instrução dentro dele, o max recebe n na posição i, sempre vai ser executada. Então, se ela sempre vai ser executada, o algoritmo vai executar o máximo possível de instruções. Então, eu contabilizo essas n-1 instruções aqui, que eu não contabilizei no melhor caso, tá? Estou contabilizando aqui agora, no pior caso. Bom, por fim, eu contabilizo a instrução de retorno da variável max, que é apenas uma única instrução. E assim eu concluo a análise do algoritmo no pior caso. Vamos relacionar também esses custos com a simbologia da definição matemática. Eu tenho aqui o conjunto Qzão, e aí eu tenho uma discriminação de cada custo individual, eu tenho a declaração da variável max, que é uma única instrução, tenho a inicialização do comando for, tenho a quantidade de comparações do comando for, os incrementos. Dentro do for eu tenho um teste condicional e dentro do condicional eu tenho então a max recebe n na posição i. Essa instrução, no pior caso, está sendo sempre executada. Então são n-1 instruções. E por último, o retorno da variável max. E aí no final, tudo que eu preciso fazer é realizar a mesma coisa que nós fizemos para o melhor caso, o somatório dos custos, que nesse caso aqui gera a minha fórmula de complexidade do pior caso, que é igual a 4n. Uma vez que nós completamos as análises do melhor e do pior caso, é interessante observar graficamente as fórmulas matemáticas encontradas, tá? Elas podem nos mostrar o que é realmente interessante de se observar no processo de análise de algoritmos. Quando nós plotamos ambas as funções
T de n no gráfico cartesiano, que compara, é importante a gente relembrar aqui, né? Ele compara aqui no eixo x o tamanho da entrada, no caso o array atribuído ao algoritmo, e no eixo y aqui nós temos a quantidade de instruções para cada tamanho de entrada. Bom, e quando a gente plota as duas funções, a função 4n e a função 3n mais 1, nós observamos o chamado comportamento assintótico dessas funções, que nada mais é do que o comportamento de crescimento em um gráfico que compara o tamanho da entrada com a quantidade de instruções executadas por ele. O que é interessante de observar aqui é que o pior caso ele sempre mostra uma tendência de executar uma quantidade maior de instruções quando comparado com o melhor caso, tá? Essa análise gráfica aqui, ela vai ser melhor explorada nas aulas seguintes quando nós falarmos sobre o conceito de comportamento assintótico. Bom, aqui eu quero chamar a atenção para algo importante a ser considerado aqui no finalzinho dessa aula, que é o sentimento natural que é passado pelos termos melhor e pior caso. Quando a gente fala de melhor e pior caso, vem à nossa mente, naturalmente, a ideia de adjetivo, né, de uma coisa boa e uma coisa ruim. Tá? Mas em análise de algoritmos, é importante destacar que o termo pior ele tem uma grande importância para o processo, apesar do sentimento passado por ele. Tá? O termo melhor caso, ele passa uma falsa impressão de ser o mais importante, de ser algo mais importante a ser considerado no estudo da disciplina. Mas o melhor caso ele reflete apenas a melhor das situações, onde o algoritmo poderia ser executado, a situação onde ele executaria a menor quantidade possível de instruções. Por outro lado, o pior caso ele reflete a pior das situações, a situação onde o algoritmo se comportaria da pior forma possível. E é exatamente por isso que ele é muito importante para o processo de análise. Isso porque ele garante o que a gente denomina de limite assintótico superior. Ele garante que o algoritmo nunca vai ser pior do que aquela estimativa que foi obtida por ele. E é justamente essa garantia que nós buscamos no processo de análise de algoritmos, a garantia de o máximo, o quão pior o algoritmo vai se comportar em qualquer situação. Bom, e assim a gente conclui essa aula, que teve o objetivo de te mostrar as definições dos casos na análise de algoritmos. Se você ficou com alguma dúvida a respeito de qualquer coisa que foi abordada nessa aula, coloca aqui abaixo nos comentários que nós vamos ter o maior prazer de te responder. Mas para dominar esse assunto, é importante que você faça os exercícios que nós vamos resolver nos próximos vídeos, e é importante também que você curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais!